Bom dia, policial. Seu nome completo, por favor? Samuel Bagiotto. O senhor tem alguma relação com o denunciado Wanderson ou com as vítimas aqui do processo? Não. Não, então o senhor presta compromisso legal, uma situação inicialmente do dia 29 de novembro de 2020. O primeiro fato da denúncia seria uma acusação de vias de fato contra o Wanderson, está sendo acusado de ter atropelado a vítima Emerson com um veículo GM Astra, mas não deixou lesões. O segundo fato, na sequência, ele está sendo acusado de ter, juntamente com a pessoa de Daniel, pessoa que é falecida, né, de ter efetuado disparos contra as vítimas Emerson, Lucas e Ronaldo, que vieram a óbito. E no terceiro fato, no dia 9 de dezembro de 2020, o Wanderson, juntamente com outras pessoas, teriam ameaçado a vítima Bruno do Rocio Silva, dizendo que o matariam caso ele depusesse na polícia. Então, passo a palavra inicialmente à defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, Samuel, né? Bom dia. Samuel, primeiramente, quantos anos de polícia civil? 12. Esses 12 anos na investigação. 10 anos no setor de homicídios. 10 anos no setor de homicídio. Aqui de Ponta Grossa. Aqui de Ponta Grossa. Conhece tudo? Um pouco, né? Conheço. Samuel, conforme o juiz já relatou, essa situação que se trata de 3 homicídios, né? Onde os acusados aqui são o Wanderson e o Daniel. O Daniel, como já é sabido pela polícia, de todo mundo aqui, acabou morrendo num confronto com a polícia militar, né? Então, não está aqui respondendo o processo, somente o Wanderson, que está preso desde então. A respeito desses fatos, você se recorda bem da situação? É uma situação até um pouco recente, acho que de novembro de 2020. Correto. O que você se recorda disso? Bom, no dia 29 de novembro, eu estava de plantão no setor de homicídios. Fui acionado por volta das 3 horas da manhã para atender um local de morte na região de Uvaranas, mais precisamente ali no Quero-Quero. Chegando no local ali, a polícia militar já se fazia presente, o local estava isolado e a gente constatou ali 2 pessoas do sexo masculino em óbito, a princípio ali vítimas de disparo de arma de fogo. Em conversa ali com os policiais militares, os mesmos ali já informaram que os supostos autores ali seriam as pessoas de Danielzinho, Dente e o Vanso, e que a maioria das testemunhas já tinham ido embora, com medo de represárias ali, haja vista dos suspeitos ali serem da região e aterrorizarem aquela localidade. O perito ali se fez presente no local ali, o qual nós constatamos ali vários disparos de arma de fogo ali, foram recolhidos ali vários estojos ali de munição calibre 9mm. Então, em conversa ali com algumas pessoas que ainda estavam no local ali, as mesmas afirmaram ali que estariam em via pública, quando um veículo se aproximou, em luz alta ali, um veículo que depois foi informado que seria um veículo Astra, modelo Astra na cor prata, se aproximou e veio em direção àquelas pessoas ali, atropelando depois uma pessoa de alcunha Mãozinha. Então, diante daquele fato, daquele atropelamento ali, algumas pessoas que estavam ali presentes ali, indignadas com a situação, começaram a apedrejar o veículo ali. E, segundo informações ali que a gente recolheu ali, houve uma pequena discussão ali e o veículo saiu em disparado. Então, passados alguns minutos ali, eu acho que estavam até atendendo ainda o Mãozinho ali atropelado. Passados alguns minutos, esse veículo teria retornado ao local, onde o motorista e o passageiro desembarcaram, ambos armados de arma de fogo, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas ali. Posteriormente ali, quase no amanhecer do dia, por volta das 5h40, eu fui acionado novamente, informando ali que em poucos metros da situação ali foi achado outro corpo no quintal de uma residência ali. Então a gente deslocou até o local novamente ali, a polícia militar já se fazia presente no local novamente. A gente verificou um corpo do sexo masculino com disparos de arma de fogo
E a gente, posteriormente, foi identificado que aquela vítima se tratava do atropelado anteriormente, Mãozinha. Com isso, o perito também se fez presente no local e também recolheu o estojo de pistola calibre 9mm. Então, diante disso, a gente identificou as vítimas ali, Lucas Edinho, salvo engano. Se eu errar algum nome aqui, é muito nome para guardar, então, Lucas Edinho, eu acho que tinha 18 anos, Lucas Edinho, o Ronaldo Rodrigues, eu acho que 35 anos, e o Emerson Ribeiro, eu acho que tinha 55 anos, que era o Mãozinha. Então a gente verificou que as vítimas ali não possuíam nenhuma passagem policial ali relevante, e a gente verificou que eles não tinham envolvimento com a criminalidade e nem com tráfico de drogas. Também foi verificado com familiares e amigos se eles tinham alguma desavença, alguma coisa. Também na investigação não foi constatado. Então, diante disso ali, a gente verificou que a motivação não foi verificada com exatidão, mas tudo indica que a motivação foi o atropelamento, as pedras no veículo e a discussão foram um estupim para toda aquela ação criminosa. Então a gente iniciou as diligências ali, os policiais militares ali já haviam falado para a gente que os autores seriam a pessoa de Danielzinho Dente e Ovanço. Algumas pessoas ali presentes também relataram, elas falaram que não iam dar essa declaração na delegacia com medo de represálias. Com isso, a gente conversou com moradores daquela localidade também, os quais afirmaram que os suspeitos seriam de alta periculosidade, os quais aterrorizavam aquela região ali. Então, com isso, a gente identificou e qualificou os suspeitos como sendo Daniel Lucas Gonçalves e Wanderson Pinheiro dos Santos, os quais já eram conhecidos do meio policial de toda a Ponta Grossa, inclusive da nossa equipe que investigou essa situação. Os dois ali, o Wanderson e o Daniel, eles iniciaram a empreitada criminosa deles ainda quando adolescentes. A gente investigou ele em diversas outras situações ali. Eu vou recordar algumas aqui só para verificar que no ano de 2015, o Wanderson foi investigado pela morte da irmã, o qual, segundo informações ali das testemunhas, ali, ele teria desferido 3 disparos de arma de fogo contra a irmã, a qual veio a óbito no local. Isso no ano de 2015, na época ele tinha 14 anos. Também no ano de 2015, eu acho que foram apreendidos os dois juntos, o Wanderson e o Daniel, pela Guarda Municipal, os quais estariam comercializando drogas. E várias outras situações ali que também estão sendo investigados ali, umas mais recentes ali, no ano de 2020, um homicídio ocorrido também no ano de 2020, onde acho que a vítima de nome Manuel, onde dois criminosos invadiram a casa de esse Manuel, portando armas de fogo, e executaram a vítima com diversas armas de fogo dentro da residência. Não fui eu que investiguei essa situação, foi outra equipe, mas apurou-se até então, naquela oportunidade ali, que os dois homens encapuzados entraram na residência, desferindo diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Também foram requeridos estojas de 9mm naquela oportunidade, e apurou-se ali que a motivação seria a vítima, Manuel, supostamente comercializada drogas para o Danielzinho e para o Vance. E em determinado momento, ele não quis mais vender drogas para tais pessoas. Então, eles não deixaram ele parar de comercializar drogas e teriam executado a vítima naquela oportunidade. Então, diante de todos esses fatos ali, a gente tentou localizar os mesmos ali para prestar esclarecimentos ali para a autoridade policial, mas não localizamos. Então, a gente verificou também nessa situação, antes desse triplo homicídio,
O setor operacional da 13ª, a nossa equipe também estava investigando uma organização criminosa que comercializava droga na cidade de Ponta Grossa. Então, diante dessa situação, a gente acompanhou a gente identificou pessoas e acompanhou um suposto traficante ali, naquela região do Quero-Quero, no Cachoeira ali, que faz divisa ali. E a gente verificou que esse veículo parou numa residência ali e adentrou aquela residência com uma mochila, saindo logo em seguida. Então, diante daquilo ali, a gente começou a acompanhar aquela residência ali e verificou que um veículo Astra, na cor prata, estaria sempre parado naquela residência. Então, com isso, a gente efetuou várias campanhas no local ali e falando com vizinhos ali, os quais relataram que quem residia naquela localidade seria a pessoa de Danielzinho e Vanso, sempre com um veículo ali na frente daquela localidade. Isso, após o crime, a gente fez diligências ali naquele local, o veículo já não se encontrava mais naquele local e eles não foram mais vistos depois do crime. E também com o depoimento das testemunhas, informando que eles retornaram de 5 a 10 minutos após o crime ali, a gente acredita que, depois do atropelamento, no caso, que eles retornaram até o local, a gente acredita que eles foram buscar as armas de fogo em alguma residência próxima ali. Então, com isso, a gente fez um levantamento ali do local também, onde a mãe do Danielzinho residia ali, que seria na mesma localidade. Então, a gente fez um traçado ali, a gente verificou que a residência da mãe dele e essa outra residência localizada no Jardim Cachoeira, ali, que fica divisa com o local do crime ali, a residência da mãe dele, eu acho que era uns 500, 600 metros, e a residência onde a gente levantou que eles estariam residindo era 1 quilômetro e pouco. Então, a gente acredita ali que tudo indica que eles foram buscar as armas em alguma dessas residências ali. Então, com isso, a autoridade policial representou, a gente não conseguiu localizar eles, a autoridade policial representou pela prisão dos mesmos, a qual foi deferida. A gente fez diversas diligências no intuito de localizar eles e não conseguiu localizar. Então, aquele veículo que a gente tirou foto até, inclusive, na residência, que a gente estava investigando essa organização criminosa que supostamente pertencia ao Danielzinho e o Vanso, a autoridade policial, ela passou para os outros meios policiais ali, em especial para... Samuel, só um pouquinho, a gente já vai chegar lá, senão a gente vai se perder, tá? Vamos por partes. Então tá bom, você nos relatou que foi feita a investigação e tudo mais. Beleza. Primeiramente, qual o papel da Polícia Civil nesse primeiro contato com as pessoas, com o local de crime? O que vocês têm que fazer? Bom, a gente tem que levantar o local do crime, que a gente verifica as circunstâncias que o crime ocorreu. Tá. Conversa com as pessoas, pega depoimento... Conversa com as pessoas, pega depoimento, não. A gente conversa com as pessoas iniciais ali para ver conversa com a Polícia Militar, conversa com as pessoas ali para ver o que teria ocorrido no crime. Tá. E a pegada de depoimentos, vocês pegam o nome, conduz a pessoa até a delegacia. Numa situação normal, eu estou falando, não nessa situação, é claro, porque há relatos e contornos de que as pessoas não queriam dar o depoimento, a gente vai chegar lá. Mas eu estou te perguntando sobre a tua expertise. A gente qualifica as pessoas para posteriormente ser ouvida na delegacia. Tá certo. Nessa situação específica, ocorreu isso? Nessa situação ocorreu, a gente identificou algumas pessoas que se faziam presente no local, inclusive algumas pessoas foram ouvidas na delegacia. No dia dos fatos? Não, no dia dos fatos não, posteriormente. Posteriormente, tá, beleza. Essas pessoas que foram ouvidas foram as pessoas que viram a situação, foram pessoas que ouviram dizer? Teve algumas pessoas que viram a situação e outras que ouviram dizer. Tá certo. As pessoas que viram a situação, você se recorda quem eram? Agora não recordo o nome das pessoas, eu não recordo. Quantas mais ou menos? O que se fazia um presente, que a maioria já tinha ido embora, eu acho que umas 2 pessoas que viram e umas outras 2 que ouviram falar foram ouvidas na delegacia. A gente tentou, de tudo que é maneira, para a pessoa colaborar com a justiça, mas a gente não conseguiu que a maioria fosse até a delegacia para prestar esclarecimento. Tá certo. Várias pessoas foram ouvidas posteriormente na delegacia no dia 1º e no dia 2, se não me engano, de dezembro. Agora, né? Os fatos foi dia 29. A data não vou recordar. Segundo o que consta aqui. Vou tentar refrescar a tua memória. Jéssica Flaviane Rosa, uma menina de 14 anos de idade, era namoradinha, acho que de uma das vítimas do Lucas. Você se recorda do depoimento essa dela? Foi ouvida. Uhum. Essa viu os fatos?
Não recordo se ela viu, mas ela foi ouvida porque alguém citou o nome dela também ali na situação. A gente tentou montar esse quebra-cabeça ali, né? Tá certo. Você não se recorda se ela viu? Não recordo. Você se recorda se ela estava presente lá? Também não recordo. Não se recorda, tá certo. Eunice da Silva Ribeiro, se não me engano, ela era a esposa do Emerson, do Mãozinha. Ó, a gente de praxe, a gente intima testemunhas e familiares das vítimas também para prestar algum depoimento ali. Agora, ela Não, acho sim, que não tudo estava bem, nem Samuel. no, Veja, acho que não a estava gente nem no vai local. chegar lá, só um pouquinho, Não, tá? correto. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho vários depoimentos aqui, e eu tenho pessoas que dizem que viram e não foi essas pessoas. Ou não viram, né? Porque tudo que a gente tem nesse processo é ouvir dizer. Então, assim, o nosso papel aqui hoje, mais do que nada, é fazer justiça, mas fazer uma justiça limpa, né? Correto. Né? Então, o que a gente está buscando aqui? Culpar um culpado, né? Mas para isso a gente precisa de prova, né? Só ouvir dizer, porque o outro disse que... Entendeu? Então complica um pouco a minha situação, complica a situação dos jurados como um todo. Por isso que, assim, eu estou perguntando para você, aproveitando a tua expertise, 10 anos de investigação, você sabe muito bem como que a coisa funciona, você já deve ter vindo aqui várias vezes ter dado depoimento. Várias tá? vezes. Então vamos continuar. Camila Munique da Rosa, você se recorda? Eu não vou recordar o nome das testemunhas. Orlan Ricardo de Castro. Não. Você se recordam quem eram as pessoas que estavam lá quando os fatos ocorreram? Eu não digo os fatos da primeira briga, né? Porque houve uma briga antecedente, aí houve esse atropelamento, posteriormente eles voltam, né? E atiram nas pessoas. A minha pergunta é, você se recorda quem eram as pessoas que viram quem atirou, quem chegou dentro do carro? Não vou recordar o nome da testemunha, não recordo. Não, sim, tudo bem, não precisa recordar o nome, mas você se recorda, assim, eram 2, 3 testemunhas que viram isso acontecer, que estavam presentes. Você se recorda disso? Sobraram ali, pelo menos umas 2 que viram a situação ali. Tá. É normal que aconteça isso em situações de diligência policial, uma situação de homicídio como essa, das pessoas ficarem com medo de dar depoimento? Não é tão normal assim, não. Não, né? Tá. Você acompanhou essa investigação do início ao fim dela, né? Acompanhei do início ao fim. Tá certo. Inclusive tomada de depoimento. Não, tomada de depoimento, quem ouve é o escrivão daí. A gente conversa com as testemunhas, tudo, mas quem ouve é a autoridade policial com o escrivão daí. Entendi. Então, você não sabe me dizer quem são as pessoas que foram lá, deram depoimento, depois foram novamente? Isso você não sabe? Não, isso eu não vou saber te dizer. Tá. A título de conhecimento, você tem conhecimento que houveram pessoas que deram depoimento e depois voltaram e mudaram a versão delas? Não. Isso aconteceu? Não recordo que isso tenha acontecido. As testemunhas sigilosas. Como que vocês qualificam essas testemunhas? Pelo simples relato do temor delas? Ou, você vai ser testemunha sigilosa porque você é importante para o processo? Não, daí quem define isso aí é a autoridade policial daí. Mas a autoridade policial que você diz o delegado, né? Delegado. Só para ficar bem claro aqui para os jurados. Tá. Você se recorda como que foi a situação desse processo específico dessas testemunhas? Eu não acompanhei quem foi testemunha sigilosa, não acompanhei essa situação. Você não acompanhou? Não. Tá certo. Você disse que fizeram diversas diligências no intuito de localizar o Wanderson e o Daniel. Correto. Correto. Quantas foram? Porque não tem informação dessas diligências no processo, por isso eu estou perguntando. Não, foram inúmeras diligências. Inúmeras? Inúmeras diligências. Tá certo. Antes do pedido da prisão deles, para eles tentar esclarecer essa situação. Tá certo, tá certo. Quanto à investigação, Samuel, desde o início desse processo, quando você foi lá, acompanhou a diligência no local, e as pessoas falaram quem tinha sido. Vocês tiveram outra linha de investigação? Chegaram a averiguar outra situação que possa ter ocorrido? Ou vocês seguiram essa linha do início ao fim e conseguiram as provas, enfim, do que está aqui? Como que foi isso? Vocês tinham mais de uma linha de investigação? Não surgiu nenhuma outra linha de investigação, só essa mesmo. Tá certo. Você conhece o pai do Daniel? Não. Do Danielzinho, do Dente? Não conheço. Não conhece ele? Não conheço. Por gentileza, coloca a foto do movimento. (258.3)
Esse senhor aí que está aparecendo, se puder virar a tela aqui para ele ver melhor. Você conhece esse rapaz? Não, não conheço. Não sabe quem é? Não. Nunca prendeu ele? Não. Não? Eu acredito que não. É que pelo óculos ali também a gente tem contato com tantas pessoas. Acha que tem outra foto ali, por gentileza. Aí tá sem o óculos. Você conhece essa pessoa? Que eu recordo, não. Daniel Lima. Não conhece? Não. Então não tem conhecimento da ficha policial dele, nada? Não. Nunca investigou esse homem? Eu não. Quanto ao dia dos fatos, então, Samuel, você já deu um relato bem firme aqui para nós. Só quero explorar isso para a gente ter um conhecimento amplo e geral do como aconteceu isso. A chegada de vocês foi aproximadamente que hora? Como era o ânimo lá do local? E quantas pessoas ainda haviam ali no local dos fatos? Olha, foi por volta das 3 horas da manhã que fui acionado. Então, como eu relatei no local lá, a polícia militar já se fazia presente ali e sobrou umas 4, 5 pessoas no local ali só. Não mais que isso. Mas 4, 5 pessoas que você diz, não, tirando a polícia, 4, 5 moradores ali. Moradores ali ou testemunhas ali que nos relataram a situação ali. Tá. O resto já tinha tudo ido embora. Tá certo. Dessas pessoas que ainda restavam lá, alguma delas foi uma das pessoas que posteriormente foi ouvida na delegacia, que viu os fatos? Eu acredito que uma ou duas delas foram pessoas que foram vir na delegacia. E você conversou com elas? Conversei. E o que elas falaram? Não, o que eu já relatei. Não, por favor, Samuel, que aqui assim, a gente está tentando explorar a situação de uma maneira mais, entendeu? O processo chega até aqui, são pessoas comuns que vão julgar esse processo. Não, eu entendo, são 7 só que jurados. eu já relatei. O meu papel aqui nada mais é do que mostrar para eles o que aconteceu, tá? Então, por favor, vamos lá. O que essas pessoas relataram, por gentileza? Se você não lembrar, tudo bem. Só dizer que não lembra. Sim. Elas relataram que os autores seriam a pessoa de Vanso e Daniel, mas que elas não iam colaborar com a justiça ali, pela alta procuriosidade deles ali, mas todo mundo na região sabia que eles eram os autores do crime. Tá certo. Você já nos relatou que havia uma organização criminosa, todo um contexto criminoso aqui envolvendo o Wanderson e o Daniel. Correto. Tá certo. Você, em outra oportunidade, tirando essa investigação de homicídio, prendeu algum dos dois? A gente já fez inúmeras diligências, mas que eu tenha prendido algum dos dois, não. Tá. Não, nunca Foi prendi. feito busca e apreensões na casa de ambos. Foi você que você participou dessas buscas? Participei de uma delas. Foi encontrado algo de ilícito na casa de algum dos dois? Não foi encontrado. Nada de ilícito? Não. Tá mas bom. eles também não se encontravam naquele local. Tá certo. Nós vamos chegar lá. Quanto ao Astra. Essa história do Astra foi uma história que me deixou com a pulga atrás da orelha, sabe por quê? Porque esse Astra, de fato, foi encontrado posteriormente, onde supostamente esse carro tinha sido vendido pela plataforma Facebook, lá como denominado no mercado piseira, né? Que seria um carro sem documento, correto? Correto. Tá certo. A minha pergunta é, quando o Wanderson foi preso, que a polícia militar abordou ele, teve aquela situação que ele foi preso, foi alvejado, inclusive. Sim. Eles estavam com o Astra também. Estava com o Astra também, correto. Era o mesmo carro? Era outro carro? Não, era outro carro. Esse carro supostamente era pertencente à mãe do Danielzinho. Haviam 2 Astras, então, dois Astras. Que o Wanderson utilizava. Não, que o Wanderson utilizava, o Daniel era o Astra que foi apreendido. Esse carro, inclusive, estava estragado. Quando nós fomos cumprir busca na residência da mãe do Danielzinho, esse Astra estava estragado no quintal da residência ali. Era um carro da mesma cor? Era o carro da mesma cor. Cinza, né? Isso mesmo. Mesmo carro, mesma cor? Mesmo carro, mesma cor. Perfeito. Alguma vez foi tomado o depoimento do Daniel e do Wanderson, não só sobre essa situação, mas outra situação na delegacia de polícia? Sim, foi tomado o depoimento deles. Você se recorda sobre que situação? Em outras oportunidades. Eu não acompanhei, mas eu sei que não, foi tomado. Tá bom, perfeito. Tem uma situação, outra situação no processo que me chamou a atenção, foi esses depoimentos dessas testemunhas sigilosas. Como você disse, não é você que toma esse depoimento, né?
Então, assim, eu estou tomando conhecimento disso agora, senão também teria rolado essa pessoa que toma esse depoimento para estar aqui. Mas vou lhe fazer essa pergunta assim mesmo. Quando vocês vão fazer o termo de depoimento lá, começa-se aos tal dia do ano tal, né? Isso daí ele já vem do sistema, é vocês que colocam essa data? Eu sei que tem um padrão para verificar a testemunha sigilosa. Tem toda uma portaria, uma determinação da Polícia Civil já que vem lá de cima. Agora, como é o procedimento? Eu não digo só da testemunha sigilosa. Qualquer termo de depoimento normal. Quando você vai tomar esse depoimento. Certo, daí eu não sei porque eu não sou escrivão, eu não tomo o depoimento. Certo. É porque assim, eu te faço essa pergunta só a título de esclarecimento, até mesmo para os jurados. Os 3 depoimentos das testemunhas sigilosas dizem que foram prestados no dia 9 de dezembro, mas a juntada pelo próprio delegado ocorreu no processo no dia 8. Então, por isso que eu te perguntei, quando vocês vão tomar esse depoimento das pessoas, ele já vem preenchido a data, é vocês que preenchem? Agora, isso pode ter sido um erro de digitação? Um erro de digitação, agora não sei, o que ocorreu ali, eu não posso te dizer. Tá certo. Então tá, vamos para o dia dos fatos novamente, Samuel. Está meio bagunçado, mas a gente está se entendendo, né? O negócio que é complexo mesmo. Então você chegou lá, havia as 2 pessoas, aí já tinham outras equipes, SAMU, como que foi? Foi chegando mais pessoas, IML? Não, o SAMU já tinha ido embora quando eu cheguei lá, só tinha a Polícia Militar ali e posteriormente chegou o IML, e com o pessoal da equipe da criminalística. Tá certo. Então você chegou, foi bem após ali a ocorrência dos fatos? Bem após. A primeiro que chega o SAMU e a Polícia Militar. A gente é acionado posteriormente ali, quando há óbito no local. Tá certo. Você se recorda bem do local dos fatos ou não? A gente atende bastante, mas alguma coisa eu recordo. Tá certo. Eu vou até tentar colocar uma foto ali, para você ver. Se puder colocar lá o movimento, por gentileza. É um acima desse daí. Essas são as fotos do local. Pode aproximar bastante. Está meio escura lá, mas se você puder olhar na tela, que acho que você consegue visualizar melhor. Uhum. Né? Esse daí é o bar. Correto. Né? Esse aí é o bar. Olhando aqui, aonde estavam as duas vítimas? Estavam na calçada ali. Na calçada que você diz aqui? Calçada aqui? Um pouquinho para cá até, naquela onde tem os meio-fio ali, próximo do meio-fio, e uma estava caída em via pública ali, um pouquinho para cá, acho. Aqui nessa rua? Não, aí mesmo. Aqui? Um pouquinho para cá, uma estava caída aí e a outra está caída para lá. Tá certo. O local ali é bem iluminado? Tem um poste ali na frente quase do local ali. Pode passar outra foto, por gentileza? O poste que você diz é esse aqui? Isso. A iluminação pública só, né? Tá, mas é bem iluminado? Não é tão bem iluminado assim, não. Tá certo. Quando você colheu o relato dessas pessoas que disse que viram quem foi, ela disse que viram os caras dentro do carro, saindo do carro, alvejando. Elas viram os caras saindo do carro portando arma de fogo. Elas relataram que já conheciam eles ali porque eles residiam na região ali já. Você se lembra quem foi as pessoas que deram esse relato fidedigno de ter visto eles? Como que eram? Porque assim, não há um relato no processo de ninguém que diz que viu. Todo mundo diz que ouviu que tal pessoa viu e contou. Principalmente uma testemunha, Camila, a qual eu arrolei aqui e não foi encontrada. A gente está tentando, inclusive, encontrar ela. Correto. Diz que essa Camila viu tudo. Inclusive, as testemunhas sigilosas do processo fazem referência no depoimento delas ao depoimento da Camila. Só que a Camila não foi ouvida na delegacia. Isso eu não tenho conhecimento dessa Camila. Por isso que eu te pergunto. Com quem você conversou? Foi com a Camila? Não recordo se foi com a Camila. Eu não quero ser repetitivo, Samuel, mas vou repetir o nome da testemunha. É que você não lembra pelo nome, né? Não vou recordar. Você não vai recordar. Homem ou mulher? Tinha homem e tinha mulher lá no local. Agora, com quem que a gente conversou, a gente tem vários locais de crime e é complicado a gente recordar tudo. Tá certo. Mas quem disse que viu, assim? Eu vi, mas não vou dar o depoimento. Nem fale comigo, sai pra lá. Você se recorda? Não, quem foi a pessoa que falou isso, eu não recordo. Tá certo.
Júnior dos Anjos Rodrigues. Você se lembra quem é? Não. Esse rapaz estava lá. Como que é o nome dele? Júnior. Não vou recordar. Ele foi ouvido na delegacia no dia 1 de dezembro. Então já foi ali 2 dias após os fatos. Correto. Né? 30 anos de idade, autônomo, que estava no local dos fatos, que estava lá bebendo, que viu um veículo de cor prata, bateu de raspão no Emerson, que o vidro lateral de trás do veículo quebrou, que o veículo prata saiu e depois voltou. O depoimento desse rapaz me chamou a atenção pelo seguinte: ele fala, com as palavras escritas no depoimento aqui, que afirma que não houve nenhum comentário na vila sobre a autoria dos fatos. Esse rapaz compareceu à delegacia, foi ouvido. Posteriormente, ele não foi ouvido aqui em juízo. Esse foi o depoimento dele. Você se recorda disso? Não recordo. Essa situação do Emerson, né? O Emerson foi encontrado posteriormente. Vocês saíram e tiveram que voltar porque houve o chamamento de uma ocorrência. Essa ocorrência ela aconteceu após essa segunda a ocorrência que eles voltaram e atiraram no Lucas e na outra vítima aqui? Tudo indica que foi a mesma situação ali. Tudo indica que foi na mesma. Foi a mesma situação, somente não foi localizado o corpo na hora ali, porque ele estava meio escondido atrás do muro ali da residência ali. E como estava escuro, ninguém visualizou. Quando amanheceu o dia, a proprietária da residência visualizou o corpo ali do lado do muro. Tá certo. Samuel, claro, né, que tudo que você está falando aqui é conforme as provas que você viu da investigação, mas é tudo um parecer teu, é tudo que parece ser para você, né? Aproveitando a tua expertise, Samuel, novamente, de 10 anos aí de investigação, você acabou de nos relatar que parece que eles estavam ainda levantando ele da situação do atropelamento, quando as outras pessoas, eles voltam novamente com armas em mão, no carro e tudo mais. Correto. A pergunta é: houve algum relato de que ele conseguiu fugir e foi encontrado posteriormente? Porque não casou aí, sabe? Eu estou só tentando entender para ter uma cronologia exata dos fatos. Correto. Eu não entendi a pergunta. A pergunta é: você me disse no início do teu depoimento que você acreditava que eles ainda estavam ali levantando ele do atropelamento. Há depoimentos de testemunhas que dizem que foi apenas um esbarrão, que quebrou o vidro do carro, ele caiu e levantou. Né? Tudo que você está me relatando aqui é conforme os testemunhos das pessoas que falaram para você. Certo. Né? Correto. O que eles relataram para você sobre o Emerson? Que ele já estava de pé, que ele já estava andando, que eles ainda estavam socorrendo ele? Houve um relato sobre isso ou você não perguntou? Não, o relato é que eles estavam prestando socorro ali, os primeiros socorros para ele aqui. Agora, o que o atropelamento causou, ninguém falou nada. Só que, como foi tudo rápido ali, por volta de 5 a 10 minutos depois, eles ainda estavam tentando ajudar o Emerson ali a socorrer ele para ver se ele tinha algum ferimento, alguma coisa, né? Ah, entendi. Tá bom. A motivação, vocês acreditam que a motivação foi essa questão da briga e o apedrejamento do carro, foi isso? Sim, tudo indica que foi isso. É muito importante que a gente consiga aqui delimitar quem fez cada coisa. Muito embora a denúncia é um pouco aberta quanto isso, né, nos foi relatado que eram 2 pessoas armadas. Correto. Aproveitando a sua expertise, você sabe me dizer quem matou quem? Quem atirou em quem? Não. O armamento utilizado era um armamento de repetição. Pistola, 38, que arma que era? Foram apreendidos ali pelo perito estojos de pistola calibre 9mm.
Então, provavelmente, foram usadas pistolas... Foram usadas pistolas calibre 9mm na ocasião. Nos 3? Nos 3. Pode-se dizer que foi apenas um que matou ou foram 2 armas diferentes? Não, Você consegue precisar isso ou não? Não consigo Não, precisar, né? mas pode ser 2 armas de fogo do mesmo calibre. Os disparos, você se recorda dos disparos? Como assim? Onde eles haviam sido atingidos? Você se recorda Eu recordo que eu acho que os 3, salvo engano, foram atingidos na cabeça. Todos com disparo na cabeça? Na cabeça. A pessoa, então, que tinha prática no tiro. Há uma situação aqui ainda, a qual há, inclusive descrito na denúncia, uma coação no curso do processo, né? Onde uma testemunha relata que tinha sido ameaçada. Correto. Sabe nos dizer como isso aconteceu? Bom, então deixa eu entrar no contexto, então, por gentileza. Fica à vontade. Então vamos lá. Então, com a situação, eu vou continuar de onde eu parei ali, com a situação de não vamos chegar ali. Com a situação ali do veículo, e de toda a autoridade policial representou pela prisão dos mesmos, os mesmos foram encontrados. Após isso, o veículo ali, a autoridade policial passou a placa do veículo, que a gente já tinha tirado foto, para as outras unidades policiais, em especial para a Polícia Rodoviária Federal, onde esse veículo, acho que dia 14 de janeiro, ele foi abordado na BR. E o condutor desse veículo foi conduzido para a delegacia juntamente com o veículo. Então, após esse fato aí, o condutor do veículo, em depoimento, foi perguntado para ele como que ele adquiriu aquele veículo. Ele falou que adquiriu em sites em sites, acho que do Facebook, se não me engano ali, em carros piseiras, e ele não recordava o nome do vendedor. Então, em determinado momento, foi mostrado algumas fotografias ali para ele, foi mostrada a fotografia do Wanderson Pinheiro Machado, que é o Vanso. Ele reconheceu como 100% que ele teria comprado aquele veículo do Vanso. Então, a gente verificou a situação ali, e a gente foi fazer uma vistoria no veículo e verificou algumas avarias no veículo provocadas por objeto contundente, como pedras. Então, isso foi no dia 14 de janeiro. No dia 19 de janeiro, a equipe ali teve conhecimento ali de uma primeira situação envolvendo o Wanderson. Na oportunidade, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a Polícia Militar tentou abordar alguns indivíduos em um veículo ali, os quais não obedeceram a ordem de parada ali. Conforme o boletim, o Vanso teria desferido disparos de arma de fogo contra os policiais. Para aí, Samuel. Para aí. Importante isso. O Wanderson foi preso nessa situação onde a Polícia Militar abordou eles e tudo mais, e ele estaria supostamente portando uma arma de fogo, correto? Correto. Tá, isso é importante. Com que arma o Wanderson foi preso, você se recorda? O Wanderson, se não me engano, foi preso com um revólver. O revólver que não é a arma que poderia ser não foi desses mesmo, fatos não aqui. Não foi o mesmo calibre que ele foi preso. Não foi o mesmo calibre? Não. Tá certo. Pode continuar, Samuel, fica à vontade. Então, o Wanderson teria, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Wanderson teria disparado alguns disparos contra a polícia. A Polícia Militar revidou, e nessa ocasião ali o Wanderson foi socorrido, foi atingido, foi socorrido, levado para o hospital, e posteriormente, quando ele foi doado, foi preso. Nessa oportunidade foi apreendido no local lá um revólver, que não seria o mesmo calibre como dessa situação, foi apreendido colete balístico e foi apreendido um carregador de pistola calibre 9mm. Esse carregador, o mesmo calibre da arma utilizada, supostamente da arma utilizada no crime investigado, que é o triplo Samuel,
do relato da Polícia Militar dessa ocorrência onde o Wanderson foi preso, foi apenas ele, né? Haviam mais pessoas com ele no carro? Havia mais pessoas com ele no carro que conseguiram se evadir. E quem a polícia acredita que eram essas pessoas? Eu não sei, não relataram no BO quem seria. Não relataram no BO. Tá. Quanto ao Dente, aqui o Daniel, né? Se não me engano o nome, né? Quanto ao Dente, ele posteriormente, também no mesmo dia, entrou em confronto com a Polícia Militar. Daí a parte da noite, no dia 19 foi por volta das 11 horas da manhã. Na parte da noite, em outra vila, os policiais militares em diligência ali, também, conforme o boletim de ocorrência, eles tentaram abordar o Danielzinho, o Dente, Daniel Lucas Gonçalves, o qual, segundo informações, também não acatou a ordem de abordagem e supostamente teria desferido disparos de arma de fogo contra os policiais que revidaram e neutralizaram a ameaça ali, o Daniel Lucas Gonçalves, que veio a óbito no local. Com que arma o Daniel foi preso? Nessa oportunidade também foram apreendidos... Só um pouquinho, Samuel. Eu sei que você quer dar o teu relato, que é muito importante que você relate. Querendo ou não, você é a autoridade policial que vai ser ouvida aqui nesse processo. Tá? Mas é importante que a gente, como eu disse, revele as minúcias do caso. Sim, tem muita coisa que me chamou muita atenção aqui nesse processo quando eu fui ler ele. Tá? Então, primeiramente, você já nos disse a arma que o Wanderson estava supostamente quando foi preso. Você se lembra onde ele foi atingido? Não recordo. Não se recorda. Mas ele foi atingido e foi hospitalizado, né? Ele foi atingido e foi hospitalizado, isso. Correto. Com o Daniel, no final do dia, o Dente, que supostamente é a pessoa que também cometeu esses fatos aqui. Com que arma ele foi... Ele entrou em confronto com a polícia. Certo. Estava armado. Com que arma ele estava? Ele estava com um revólver calibre 38. Salvo engano, era um revólver. Tem certeza disso? Oi? Tem certeza que era com revólver? Tenho certeza. Então tá bom. Porque, segundo o boletim de ocorrência, né? Eu não estava no local, mas segundo o relato do boletim de ocorrência. Tá certo. Depois da Excelência. inscrição, eu posso abrir para perguntas para os jurados, mas sempre mantendo aquela orientação de tomar cuidado para que na pergunta o jurado procure não manifestar opinião sobre o processo. Eu posso... Como o senhor já adiantou, né, eu ia liberar para o senhor perguntar depois, mas... O dia do ocorrido foi dia 29 de novembro, desses fatos, e ele foi preso após expedição do mandado de prisão em... 19 de janeiro, né? Correto. Isso, foi isso. Oi? Meses? Não, entre novembro e janeiro é um mês e pouquinho. 1 mês e 10 dias, mais ou menos. Então vamos lá, Samuel, continuando. Nessa organização que vocês investigaram, vocês não tiveram conhecimento daquele rapaz que eu mostrei na foto lá? Não. Não? Não. Novamente, quanto a essas testemunhas que viram os fatos, Samuel, você se recorda se alguma dessas testemunhas foi ouvida mesmo na qualidade de sigilosa ou na qualidade de testemunha normal aqui no processo? Não recordo. Não se recorda. Esse outro veículo Astra foi apreendido também após a prisão do Wanderson? O que aconteceu com esse veículo? Olha, não recordo se ele foi apreendido, mas eu acredito que foi apreendido, sim. Tá certo. Durante a investigação, vocês visualizaram o Wanderson com esse outro veículo? Durante a investigação da organização criminosa, a gente visualizou o veículo na frente da residência lá. Tá. Mas eu digo assim, ele dirigindo, ele andava no carona? Não visualizamos. Era sempre ele que estava com o veículo? Era sempre o Daniel? Diz que o veículo pertencia aos dois ali. Mas agora nunca visualizamos eles dentro do veículo. Tá certo. Eles tinham outro veículo que eles andavam? Não foi levantada essa situação. Essa organização criminosa estava sendo investigada para quê? Era uma organização de tráfico, do que era? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Homicídio, eles estavam sendo investigados por homicídio? Homicídio, outras equipes policiais nos homicídios anteriores estavam sendo investigados também.
o Daniel e o... Foram presos por esses outros homicídios? Não, está em andamento ainda a investigação. Está em andamento Tá a em investigação. Tá certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de relatar, Samuel? Não, então eu vou continuar onde eu parei ali, então, da situação ali. Pode ser? falar, que se eu tiver alguma coisinha que eu argumento contigo. Então, tá bom. Mas fique à vontade. Então, com a questão do veículo ali, então, ele reconheceu como sendo, o condutor reconheceu. Então, como eu já havia relatado, a situação do confronto do Daniel e do Wanderson, com esse acontecimento da prisão do Wanderson e com a morte do Danielzinho dentro, a gente retornou até o local ali, dos fatos ali, para verificar, para finalizar a investigação do crime, então. E daí a gente verificou que a maioria das testemunhas ali, anteriormente à prisão e à morte do Daniel, teriam sido ameaçadas pelo Dente e pelo Wanderson. Se elas tivessem ido na delegacia, elas iam morrer. Então a gente conversou com uma mãe de uma testemunha ali, a qual relatou para a gente que uns dias após ele ter ido na delegacia, ele estava voltando, essa pessoa deu declaração na delegacia, e uns dias após ela estava retornando do serviço, ela foi abordada próximo da sua residência por criminosos armados de arma de fogo, foi obrigada a entrar no veículo, onde levaram essa pessoa para um lugar ermo ali, e ameaçaram ela, o que ela teria falado na delegacia, e se ela tivesse relatado alguma coisa sobre tais pessoas ali, ela ia morrer. Então, diante disso, eles liberaram a pessoa, ela foi embora, e ela, temendo por sua vida ali, ela saiu da residência, e nem mesmo a genitora dela, que a gente teve contato com ela, sabia aonde essa pessoa estaria. Também a gente teve informações ali que uma das testemunhas foi parada na rua também, pelo Wanderson, pelo Danielzinho ali, afirmando se ela foi chamada na delegacia para ser ouvida. Eles estavam perguntando para todo mundo ali quem foi ouvido na delegacia ali. Não sei se essa testemunha posteriormente foi ouvida ou não na delegacia, mas eu acredito que ela não foi localizada. Então, diante desses fatos aí, fica evidente aí a participação dos dois no crime. Você tem conhecimento do que essa testemunha relatou na fase judicial? Não tenho conhecimento. Findado o trabalho de vocês, acabou, manda para o Ministério Público, acabou a investigação, né? Correto. Acompanhou depois a audiência? Não acompanhei. Satisfeito, excelência. Essa palavra ao Ministério Público. Bom dia, senhor Samuel. Bom dia, doutor. O senhor disse que é policial civil há 9 anos. Não, eu sou policial civil há 12 anos. Há 12 anos? 12 anos. 10 anos só no setor de homicídios da cidade de Ponta Grossa. 12 anos no setor de homicídios de Ponta Grossa. 10 anos no setor de homicídios de Ponta Grossa. 10 anos no setor de homicídio. Correto. Nesses 10 anos investigando homicídios, o senhor tem uma ideia de quantos inquéritos o senhor atuou de investigação de casos de homicídios? Mais de uma centena aí, com certeza aí. Uhum. Tá. Importante fazer uma observação, porque as perguntas que foram feitas ao senhor, a despeito dos elogios realizados, as perguntas feitas pela defesa claramente visam a tentar demonstrar que os senhores fizeram um mau trabalho nesse processo. É evidente, senhor, não sejamos ingênuos. Uma das coisas que foi colocada
Foi perguntado assim para o senhor, se o senhor foi quem ouviu as testemunhas na delegacia de polícia, e o senhor disse que não. Eu pergunto, porque eu atuo em vários inquéritos policiais aqui, realizo os júris, sou promotor do setor de crimes dolosos contra a vida. Eu pergunto, é comum o investigador inquirir a testemunha na delegacia? Não. Não, né? A praxe na delegacia é o investigador leva a testemunha, mas quem ouve ela na delegacia? Autoridade policial com escrivão. Mas isso é só no setor de homicídios Não, de Ponta isso aí Grossa? é tudo, né? No Paraná inteiro? Não, acho que no Brasil inteiro, todos os crimes. Ah, tá. Entendi. Então é algo normal isso. É algo de praxe. Certo. Outra questão que me parece relevante o senhor falou que o senhor escuta as testemunhas, mas posteriormente a definição se uma testemunha será sigilosa ou não é do delegado de polícia. Correto. Mas o delegado de polícia faz isso de forma arbitrária? Ele decide, não, você vai ser sigilosa, você não. Ele escolhe quem vai ser sigiloso? Não. Não? Não. Tem, Por- tem todo um procedimento que já vem adotado, né? Que ele já tem uma portaria. Esse procedimento passa por perguntar para a pessoa que é a testemunha se ela pretende se identificar ou se ela tem receio de se identificar? Com certeza. É possível afirmar que o delegado de polícia, de acordo com a portaria da Polícia Civil, define e que a pessoa será uma testemunha sigilosa porque ela pede para ser testemunha sigilosa porque tem temor de se revelar? Sim. Feito esse esclarecimento de como se define, e isso é prática, é comum. Comum. Certo. Feito esse esclarecimento, o senhor pode dizer para nós quem que é o Luiz Fernando Everaldo da Silva? É o gasolina. O gasolina. Correto. Excelência, por gentileza, correlação com a denúncia. Não faz parte dos fatos, não é acusado nesse processo, não é investigado nesse processo. Então, acho que isso foge e muito dos fatos. As perguntas da defesa foram todas pautadas nos fatos. Embora a gente tenha perguntado de demais pessoas. Como a testemunha fez menção a esse fato, então passa a integrar o processo. Então pode ser feitas perguntas sobre o que ele falou também, né, doutor? Então o doutor pode prosseguir. É compreensível que a defesa não queira que essa prova seja revelada e a gente depois nos debates poderá demonstrar a razão pela qual a defesa tem esse receio, mas o senhor pode explicar para nós quem que é o Luiz Fernando Everaldo da Silva? Luiz Fernando Everaldo da Silva é apontado hoje como um dos líderes da organização criminosa aqui de Ponta Grossa. Tá. O senhor pode dizer para nós se ele tem alguma relação ou está envolvido na investigação de uma chacina que ocorreu de uma família que estava, se não me engano, num sandeiro, cujo homem que foi morto nessa chacina, junto com a mulher e o filho, este homem estaria envolvido com o tráfico de drogas. Correto. Essa investigação, ele figura como o principal suspeito de ter participação e ser o mandante dessa situação. Certo. O que ocorreu nessa chacina? O senhor pode explicar para nós? Nessa chacina, eu que fui atender o local de crime lá também, conforme apurou-se ali, o veículo estava chegando na sua residência, embicou ali para adentrar no portão. Estavam no veículo ali várias pessoas ali, a vítima, o Robson, a esposa dele, os filhos e mais uma mulher ali também. A vítima era Robson, né? Robson, correto. O nome do filho era Brian, né? Correto. Tá. Então, nessa situação ali, saíram de um veículo ali e praticamente metralharam o veículo ali com diversos disparos de arma de fogo, também de calibre 9mm. E nessa investigação ali, apurou-se ali que a motivação seria tráfico de drogas ali, envolvendo o território do tráfico de drogas ali, em que a vítima, o Robson, tinha saído recentemente da cadeia,
e teria adentrado ao território ali desse Luiz Fernando Everaldo da Silva, vulgo Gasolina, e estava fornecendo drogas ali para o pessoal. Diante disso, o Gasolina planejou e executou a morte dessa família inteira ali. Na ocasião, morreram o Robson, a esposa e um filho, acho que de 4 anos, salvo engano. Certo. Pergunto, essa investigação terminou? Essa investigação ainda está em andamento. Está em andamento. Correto. Quando que aconteceu isso? Isso aconteceu em 2019, salvo engano, em setembro de 2019. Certo. Então, em setembro de 2019, ocorreu essa chacina. A motivação, aparentemente, pelo que está sendo investigado, uma disputa por tráfico de drogas envolvendo a organização do Luiz Fernando Everaldo de Souza Gasolina e o Robson, que teria começado a disputar ali o território do tráfico do Everaldo, do Gasolina. Tá. Há envolvimento do Wanderson e do Daniel neste caso? Tínhamos informação que eles estariam envolvidos nesse tráfico também, nessa situação. Mas a investigação não concluiu. A investigação não concluiu ainda, a investigação está em andamento ainda. O senhor sabe dizer o que aconteceu com o Andreu Eduardo Santana? O Andreu Eduardo Santana foi morto também. O Andreu Eduardo Santana foi morto. Foi morto. Tem alguma relação a morte do Andreu com essa chacina do Robson e a família? Também tem relação. Doutor, você vai fazer alguma pergunta do processo? Doutor, o senhor fez um monte de perguntas. Do processo, doutor. Aparentemente o senhor estava muito calmo dentro do seu roteiro. Parece que eu estou tirando o senhor do seu roteiro e o senhor está ficando nervoso e não deixa eu fazer a pergunta. Não, doutor, eu deixei o senhor ficar mais de meia hora fazendo pergunta. Mas, doutor, então eu peço que o senhor tenha a mesma calma, doutor, e respeito e serenidade que eu tive com o senhor. Mas, doutor, eu fiz perguntas do processo. Não, o senhor fez um monte de perguntas, mas eu não perguntei de outras investigações, não perguntei de coisas que não têm relação nenhuma com esse processo. Doutor, o senhor tem um roteirozinho. Se eu estou tirando o senhor do seu roteiro e estou mostrando o que aconteceu no processo a partir de vários fatos que se relacionam com ele, desculpe, mas o senhor tem que respeitar as minhas perguntas assim como ele respeitei. Não, doutor, eu respeito a sua pergunta, peço respeito o senhor como promotor. Mais de calma e respeito e não me interrompa. Não, sim, mas doutor... Excelência, por gentileza. É com relação com a denúncia, a defesa está fazendo não é correto. Pergunta que não pode ser feita, pergunta repetida, pergunta Excelência, então eu gostaria que constasse em ata que o promotor realizou várias perguntas que fogem totalmente do contexto da denúncia. Mas essa é uma avaliação subjetiva do senhor. Todos os depoimentos estão sendo gravados, eu não posso constar em ata uma opinião do doutor. Doutor, gostaria que constasse em ata. Gostaria que constasse em ata. Com todo respeito, se for constar em ata, tem que se constar em ata que essa é uma avaliação sua, o senhor não sabe onde eu vou chegar. O senhor acha que isso não tem a ver com a denúncia, mas é a opinião do senhor, que talvez não tenha estudado inteiramente doutor, o processo para ter essa avaliação. Está escrito na denúncia? Doutor, está escrito. O senhor, doutor, tem alguma relação com os fatos? O fato da denúncia é relacionado com outros fatos. O senhor não vive na comarca e não sabe, e, infelizmente, algo que nós temos a lamentar. Agora, se o senhor não estuda o processo, também é algo que nós temos a lamentar. Agora, se o senhor quer fazer um juízo sobre a minha pergunta, que conste como juízo. Não é juízo. Faça perguntas do processo, e não perguntas que são relacionadas a outros fatos. A defesa está tolhendo a palavra do Ministério Vamos manter a urbanidade, vamos fazer as perguntas. O doutor foi autorizado a fazer as perguntas, o Ministério Público também. É importante que os jurados esclareçam e tenham um conhecimento global sobre toda a situação. E não foi feita pergunta repetida, não foi feita pergunta subjetiva, então as perguntas são válidas. O próprio policial havia feito menção a outros fatos que eventualmente poderiam ter sido cometidos pelo réu. O promotor está explorando uma fala da testemunha arrolada pela própria defesa. Então, mas não aí que está, excelência, aí que eu quero chegar, entendeu? Então, mas porque assim, ele vai perguntar de todos os inquéritos que estão em trâmite lá na delegacia? Porque, poxa, aí foge demais do processo. Quer perguntar de situação Excelência, que... já deferi a pergunta, doutor. Eu ouvi, obrigado, Excelência, porque me devolveu a palavra, porque, evidentemente, eu respeitei as perguntas da defesa com muita calma. Doutor, eu também respeito, desde que o senhor se atenha à situação fática e correlação do processo. Desculpe, mas o senhor... processo. Doutor... É o que a lei determina, correlação, denúncia, fato. Mas, doutor, eu estou fazendo as perguntas e o senhor não está me permitindo. Eu permitirei, e nem me cabe permitir, assim como não lhe cabe permitir ou não,
a lei permite que eu faça as perguntas e eu farei. Agora, se o senhor permitir que eu possa realizar o meu trabalho como permitiu que o senhor fez o seu, Doutor, eu agradeço esse respeito. Eu não me oponho a nada. O senhor pode perguntar dos fatos, doutor. É isso que você não está entendendo, doutor. Cada vez que eu pergunto, o senhor me interrompe. Mas o juiz já lhe disse que o senhor não pode me interromper. O senhor, por favor, respeite a urbanidade. Você quer tomar a palavra da defesa, doutor? Não, quem está tomando a palavra Porque agora é a vez do promotor fazer as perguntas. O senhor já fez, ficou um tempo bem extenso fazendo perguntas, agora é a vez do promotor. O doutor tem que ouvir. Excelência, a lei é bem clara em determinar que as perguntas devem se ater à correlação com a situação fática descrita na denúncia. No processo, doutor, ele mencionou durante o processo. Ele já me atacou falando que eu não li o processo, que é isso, que é aquilo. Que é isso? Doutor, vamos manter a urbanidade aqui, por favor? Está autorizado. Quem não está respeitando a urbanidade é o doutor. Está mantida a pergunta, doutor. Pode prosseguir. Então, a pergunta é se o senhor conhece, né, o Andrew Eduardo Santana, sabe o que aconteceu com o Andrew Eduardo Santana? Sim. E qual é a relação do Andrew com esta chacina que envolve a família Robson e família? O Andrew teria relatado como que aconteceu a situação ali da chacina ali, quem seria o autor. O Andrew, só uma pergunta, o Andrew relatou onde isso? Dentro da cadeia. Ele estava preso? Estava preso. E o que ele falou? Ele falou que ele relatou essa situação aí da chacina ali, que o autor seria o Luiz Everaldo, o vulgo Gasolina ali, e que ele teria relatado também que a motivação seria tráfico de drogas e que anteriormente ele teria ameaçado também o Robson. E o Andrew, ele saiu da cadeia depois que ele falou isso? Saiu da cadeia depois que ele falou isso. Ele falou para outros presos isso? Falou para outros presos. O que aconteceu com o Andrew depois que ele saiu da cadeia? Ele foi morto. Como que ele foi morto? Ele foi morto com diversas... Eu não atendi esse local de crime, mas segundo o que eu recordo, ele foi morto com diversas armas de fogo, inclusive com um tiro de calibre 12. Foi um ou mais atiradores? Foi mais de um atirador. Certo. Conseguiram identificar todos os atiradores? Não. Conseguiram identificar o Gasolina como o mandante desse fato ou um dos atiradores? Conseguimos visualizar um veículo que foi utilizado nesse fato aí, salvo engano, um Logan cor branca, que posteriormente em outra investigação... Renault Logan cor branca. Renault Logan cor branca. Uhum. E posteriormente ele foi, nessa investigação dessa organização criminosa, onde a gente investigou uma outra pessoa aí Só um pouquinho. Essa cor do Renault branca, do Logan, foi identificada como? Por câmera de segurança. Câmera de segurança. Próximos ao local do crime ali. Uhum. Posteriormente, em uma outra investigação ali, envolvendo essa organização criminosa, a gente verificou esse Logan entrando num condomínio do Denilson, vulgo macumbeiro ali, que também fazia parte dessa organização criminosa ali. E quem estava de motorista nesse Logan era o Luiz Fernando, vulgo Gasolina. Isso ficou registrado na portaria do condomínio, que esse Logan era conduzido pelo Gasolina? Foi registrado na portaria do veículo, inclusive com filmagens. Certo. E daí assim ligou-se o Gasolina como autor, um dos autores... ligou-se a Gasolina como autor do Andrew... do homicídio do Andrew. Isso mesmo. E os outros autores do homicídio do Andrew foram identificados? Não foram identificados. Tá. Bem, no evento 226.4, nós temos um relatório de investigação, João. Pode pôr para nós, por favor? Pode apagar a luz? Põe na página 17. E aí a gente começa a compreender o certo desespero em termos desmontado o roteiro, que foi trazido aqui, as perguntas, para tentar desmontar o seu trabalho de investigação, as perguntas da defesa. Esse relatório aqui diz o seguinte: atualmente a equipe policial está investigando uma organização criminosa que, segundo informações, comanda a distribuição e comércio de drogas na cidade de Ponta Grossa.
Conforme a investigação, essa organização é comandada em tese pela pessoa de Luiz Fernando Everaldo da Silva, vulgo Gasolina. Durante o curso desta investigação, a equipe identificou e qualificou a pessoa de Denilson Aparecida da Silva. Esse é o macumbeiro. Esse é o macumbeiro, correto. O Everaldo frequentava o condomínio onde ele morava. Condomínio onde o macumbeiro morava, correto. Então, o macumbeiro seria o braço direito do Luiz Fernando na distribuição e cobrança de drogas na comarca de Ponta Grossa e região. Em investigação de campo, a equipe acompanhou de forma velada. De forma velada significa os senhores não, como policiais civis, não se identificam como policiais civis, não usam uma viatura da Polícia Civil. Sim. Velada, ou seja, observando o que acontece. Investigação de campo, a equipe acompanhou de forma velada a pessoa de Edenilson Aparecida Silva, que usava na ocasião um veículo Hyundai, modelo I30, placas ASK 922. Constatou-se durante o acompanhamento que Denilson, portando uma mochila, adentrou na residência situada na rua Miraguaia, Vila Cachoeira, nesta cidade, saindo rapidamente como se algo tivesse deixado. O senhor lembra o que aconteceu daí, nessa residência? Nessa residência, daí a gente começou a monitorar essa residência aí. Foi nesse local que a gente visualizou um veículo ali, Astra, cor prata ali. Inclusive a gente fotografou esse veículo e pegou a placa dele. A gente constatou com moradores vizinhos ali que quem residia naquela localidade era o Danielzinho Dente e o Vanso. Certo. De posse de tal endereço, realizamos contatos com moradores, vizinhos ao imóvel, aos quais nos informaram que naquele local residem as pessoas conhecidas como Dente. Dente é o Danielzinho. Danielzinho. Que é o Daniel Lucas Gonçalves. Correto. E Vanso. Daniel Lucas Gonçalves e Wanderson Pinheiro dos Santos. Diante de tal informação, a equipe começou a monitorar o referido endereço, sempre constatando um veículo Chevrolet Astra, cor prata, placas AMM 0658. Correto. Em frente ao imóvel. Segundo informações, tal veículo pertence a Daniel Lucas Gonçalves. Foi efetuada foto disso? Foi efetuada foto. Pode baixar para a gente, por favor, na próxima página? É esse veículo Astra? Correto. Tá. Então, na investigação, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas na investigação dessa organização criminosa do Luiz Everaldo, os senhores acompanhando o macumbeiro, que era o braço direito do Luiz Everaldo, a partir dos locais onde frequentava esse apelidado de macumbeiro, Denilson, onde ele frequentava o Denilson, o apelido de macumbeiro, os senhores identificaram uma residência e ao monitorar essa residência verificaram que quem frequentava ela era o Vanso e o Daniel. O Correto. Wanderson, o réu hoje, e o Daniel. Correto. E que nessa residência havia um Astra, cujas placas nós lemos ali, e os senhores tiraram a fotografia. Correto. Certo. As testemunhas, volto àquela questão das testemunhas, o senhor tinha dito que vocês não ouvem na delegacia, os investigadores não ouvem as testemunhas na delegacia, mas na atividade de campo, os senhores ouvem as testemunhas para definir se elas são importantes para serem levadas à delegacia. A gente colhe informações ali. Oi? A gente colhe informações depois das testemunhas ali. Sim. E daí vocês definem, não, essa testemunha é importante e deve ser ouvida pelo delegado e pelo escrivão na delegacia. Correto. Tá. As testemunhas deste caso que nós estamos falando, mencionaram esse Astra Prata? Mencionaram. Mencionaram o Astra Prata. Tá. Elas disseram se esse Astra Prata foi objeto de alguma depredação por parte das vítimas? Sim, depois do atropelamento ali que ocorreu, algumas pessoas ali ficaram indignadas e jogaram pedras no veículo. Certo. Bem,
Esse Astra prata, com essas placas, foi apreendido posteriormente? Foi. No dia 14 de janeiro, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, depois que a autoridade policial repassou essa placa ali para os outros meios de policiais ali. Ah, isso é importante, então, entendermos. Então, vocês tinham essa placa como uma placa suspeita de um veículo e a polícia comunica os outros órgãos de segurança que existe esse veículo suspeito, como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária? Correto. Tá. Então, a Polícia Rodoviária, quando parou esse veículo Astra prata, não foi aleatório. Ela sabia, Já sabia que essa placa era envolvida numa investigação. Correto. Tá. E esse veículo que foi, então, apreendido, ele tinha marcas de que foi atingido, lesionado? Ele possuía avarias ali na lataria que foi provocado possivelmente por objetos contundentes, que poderia ser pedras também. Tá. Põe no evento para nós, João, do evento 160.9, páginas 40 a 42. João, você alterou ali aquela hora a forma de visualização aqui nesse monitor e está difícil de ler os depoimentos ali. Ficou, acho que, mais claro. Você percebeu? As letras elas estão um pouco apagadas. Se depois puder, no intervalinho, a gente voltar, Voltou como estava? Pois é. Então vamos abaixar um pouquinho, porque está diferente já dos outros júris que a gente fez, né? Porque nos autos está mais legível, assim, no computador, né? Só subir no nome da testemunha, por favor. Então esse é o João Paulo Arruda Sais. Pode baixar? Ele, nesse depoimento aqui, ele disse que via mensagem do WhatsApp, o rapaz disse possuir um veículo Astra placa AMM 658, cor prata, para rolo com a motocicleta. Por 2 dias seguiram as mensagens de negociação e o rapaz insistiu que o depoente viesse a Ponta Grossa para efetuar a troca no dia 5 de janeiro de 2021, que veio... que o depoente, aqui ele está trocando aqui, que o depoente viu nas vésperas de Natal o anúncio do GM Astra da cidade de Palmeira, que chamou a atenção. O depoente fez o primeiro contato via Messenger e 2 dias depois recebeu a mensagem também via Messenger do rapaz do dono GM Astra, e interessado na motocicleta, que o rapaz forneceu o contato telefônico para a mensagem do WhatsApp. Esse é o rapaz que faz a troca. Ele troca a motocicleta pelo Astra. Correto. E depois ele é parado pela Polícia Rodoviária Federal. Sim. Com esse Astra. Sim, correto. Pode baixar? Pode baixar. Aqui ele diz, reconhece sem sombra de dúvidas o Wanderson Pinheiro de Santos como sendo a mesma pessoa que foi ao pátio do posto Estrela conduzindo o Astra e fez a troca com o depoente. Esse rapaz, o senhor chegou a conversar com ele? Conversei. Ele falou isso para o senhor, que ele reconheceu o Wanderson como a pessoa que entregou para ele o Astra em troca da motocicleta dele? Correto. Tá, pode baixar um pouquinho, só para a gente ver a assinatura? A assinatura do João Paulo. Isso foi quando? Isso foi no dia 14 de janeiro. Foi em janeiro? 14 de janeiro. Tá. O senhor pode errar as datas? Também posso, sim. Tá. Mas, salvo engano, é essa data. Sim. Mas foi, então, mais de um mês depois do fato. Mais de um mês depois do fato. E a investigação sendo realizada. Sim. Tá. Põe pra gente, João, no evento 14.11.
nas páginas 2 e 3. Pode baixar? Aqui. Esse é o veículo Astra. Vocês tiraram a foto para registrar. Para registrar. Tá. Ele tinha amassados assim? Isso. São esses amassados que vocês verificaram? Correto. Pode baixar. As testemunhas relataram, as testemunhas do fato do triplo homicídio relataram que as vítimas tinham jogado pedras nesse Astra? Após o primeiro momento do atropelamento, as pessoas ali ficaram indignadas e arremessaram pedras no veículo. Depois do atropelamento do Emerson, as pessoas ficaram indignadas e arremessaram pedras no Astra. Foram o que as testemunhas relataram. Foi isso que as testemunhas relataram. E vocês encontraram essas marcas no veículo. Correto. Apreendido e dito pelo condutor que ele tinha comprado do Wanderson esse veículo. Correto. Em janeiro. Em janeiro. Certo. No evento 226.4, João, novamente, página 6. Pode baixar. Deixa eu localizar aqui exatamente o trecho. Estamos na página 6, João? Eu quero o trecho que está escrito... Isso, diligências, isso aí. Tá? Ainda no local... Então, quando o senhor foi lá no local onde ocorreu o triplo homicídio, logo após o fato, Correto. a Polícia Militar chamou os senhores. Isso, acionou. Tá. O que normalmente a Polícia Civil faz ali no local? Então, ela veio... Tava o senhor e quem mais? Qual outro? Tinha mais um investigador? Não, no local só fui eu mesmo. Tá. Então, a gente verifica a situação ali, como o crime ocorreu, e conversa com as pessoas, com os policiais ali, e acompanha o serviço da perícia ali para ver como os fatos ocorreram, né? Certo. Ouvem as pessoas? Sim. Tá. Então foi o senhor que registrou isso, que no Foi. local a equipe conversou com testemunhas que ainda se faziam presentes no local e as mesmas afirmaram que é do conhecimento de todos que os autores seriam Danielzinho e Vanzo. Porém, todos relataram que não iriam prestar depoimento formal. Caso contrário, possivelmente seriam mortas. Correto. Pode baixar? Ato contínuo, a equipe conversou com moradores da região onde o crime ocorreu, sendo que a grande maioria demonstrou extremo nervosismo com as perguntas que lhes eram dirigidas. Chamou a atenção que todos afirmaram que todos têm ciência da autoria do crime, porém temem por suas vidas e de seus familiares. Se não bastasse, tais moradores afirmaram que os supostos autores são de alta periculosidade e impõem a lei do silêncio na região, ameaçando tirar a vida de quem colaborar com a polícia. Aí há um juízo, evidentemente, que o senhor fez. Correto. Né? Por que o senhor fez esse juízo? Em que fatos que o senhor lastra essa afirmação? De que eles impõem uma lei do silêncio? De todas as pessoas que a gente conversou ali, a gente via elas amedrontadas ali com tais perguntas que a gente fazia para elas. Tá. E não queriam colaborar ali com a investigação. Certo. O Daniel, né, que é um dos coautores, que foi posteriormente morto pela polícia, né? Correto. O senhor sabe de fatos que ele tenha se envolvido anteriormente? Vários fatos ali. O senhor pode relatar, dar um exemplo, para que os jurados e as juradas possam entender o que significa as pessoas terem medo de falar o que aconteceu? Bom, um dos fatos que eu ainda não relatei ali foi uma tentativa de homicídio também ali na região onde o crime aconteceu, na região do Quero-Quero ali também.
onde ele desferiu, acho que 3 disparos de arma de fogo ali, acho que durante o dia até, em uma das vítimas ali, atingindo as costas, eu acho, da vítima ali. No local ali, a vítima teria reformado que o Daniel teria atingido ela, essa vítima, foi uma tentativa, ela sobreviveu, e que a motivação seria um celular, eu acho, uma dívida de um celular que a vítima teria não pagado para o Daniel. Esse foi um dos crimes ali. E outros vários ali que eles cometeram na região. Uma outra situação ali também que foi verificada ali, foi que uma mulher estaria construindo uma edificação ali na região do Humberto de Campos ali, onde uma motocicleta parou, a mulher já conhecia o Danielzinho e o Vans, onde o Danielzinho e o Vans falaram o que ela estava construindo ali, que ali não era para construir nada naquela localidade, que eles mandavam ali no local. Daí a mulher começou a discutir com eles ali, e eles efetuaram diversos disparos de arma de fogo na região ali, em direção ali à construção, e que não era para construir nada ali. Inclusive, isso aí está registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar. Outra pergunta. Foi perguntado para o senhor o seguinte: a Polícia Civil não conduziu outra linha de investigação a não ser essa? E daí o senhor disse que não. Sim. Mas, e daí está implícito, e certamente vai ser explorado isso, que os senhores escolheram o Vans e o Daniel como autores do fato. Que os senhores conduziram a investigação para que eles fossem os culpados. É uma crítica ao seu trabalho, na verdade, que está sendo feito pela defesa implicitamente na pergunta. Doutor, você vai fazer pergunta ou vai ficar atacando a defesa? Doutor, eu ouvi as suas perguntas com muita cautela e muita serenidade. Eu espero a reciprocidade. Doutor, posso Eu vou pedir então que as partes procurem manter a urbanidade e evitem qualquer tipo de discurso irônico, né, em relação a outra parte. Pois é, doutor, mas eu estou fazendo as perguntas, eu só quero continuar a fazer as perguntas. E evidentemente que não há nenhuma ironia. Eu falei, evidentemente, que penso que a defesa estava criticando o trabalho da Polícia Civil. Isso não é ser irônico, é ser assertivo. Então, voltando ao ponto, porque é preciso aqui, então, demonstrar a seriedade do seu trabalho que está sendo colocado sob suspeita. Eu pergunto, por que é possível afirmar que o senhor não escolheu o Vans e o Daniel para serem culpados desse fato? Toda a linha de investigação, desde o começo ali, não surgiu outra linha de investigação. Inclusive as vítimas ali não foi demonstrada nenhuma passagem pela policial, não foi demonstrado pelos familiares ou nenhuma desavença ou alguma coisa anterior que possa ter provocado o crime. E no setor de homicídios ali a gente não pode ter vaidade nem ego de querer incriminar alguém. A gente busca a verdade também na situação ali da investigação. Certo. Eu pergunto o seguinte, as testemunhas relataram que o veículo utilizado foi um Astra. Correto. Os senhores tiraram a foto do Astra. Certo. Esse Astra estava na residência frequentada pelo Wanderson e Daniel. Correto. Tá. Segundo, no local do fato, e isso está no laudo do local de morte, foram encontradas diversas cápsulas de calibre 9mm. Correto. Pergunta, quando, na ocasião em que o Wanderson foi preso pela Polícia Militar, e que posteriormente, na mesma, digamos, atividade da Polícia Militar, a Polícia Militar matou o Daniel, pergunto, no veículo em que estava o Wanderson, foi encontrado que tipo de munição com ele? Foi encontrado um carregador de munição de pistola 9mm. Tá. E colete balístico também. Tá. Há alguma das testemunhas que foram ouvidas, testemunhas sigilosas, especialmente, há algum elemento para dizer que elas estão de forma desarrazoada, querendo perseguir o Wanderson e o Daniel, e que estão mentindo? Não foi verificado. Tá bom, sem mais perguntas, Excelência. Excelência, eu tenho alguns esclarecimentos a fazer com a testemunha.
Eu vou encerrar a inquirição, já foi a vez da defesa, a defesa iniciou. Doutor, mas são enrola. questões incontrovérsias do depoimento dele. Não, entre... doutor, eu vou indeferir. Então que conste em ata, excelência. Tá gravado e vai constar em ata. Não, mas não é assim, doutor, tá gravado. Quando a defesa pede para constar em ata, tem que constar, né, doutor? Eu vou constar, tá gravado. Então tá bom, posso porque constar, assim, mas... tá tolhendo o direito de eu fazer pergunta para testemunha. Porque o momento, doutor, o momento oportuno já passou. Mas são reperguntas são 3 perguntas, doutor. O doutor encerrou as perguntas. São reperguntas que surgiram das perguntas do promotor, assim como ele pode fazer reperguntas das minhas reperguntas. Então, como o doutor entendo que o doutor já esgotou, o Ministério Público também, eu vou indeferir, consta em ato, sem problema nenhum, mas senão a gente vai ficar numa bola de neve. Um fala, outro fala e não acaba nunca. Então, vou encerrar o seu depoimento. Tá bom, doutor. Eu gostaria que a testemunha, então, ficasse incomunicável para fins de uma eventual acariação. Defesa não dispensa testemunha? Então, o senhor vai ter que aguardar, porque o advogado, né, não vai deixar o senhor retornar para o seu trabalho, para a sua casa, em caso de eventual acariação. Também... Não vou deixar retornar ao trabalho. Eu tenho perguntas importantes a fazer para a testemunha. Você está dispensando a testemunha, doutor? Não, o doutor que não dispensou. Poxa, aí fica difícil o trabalho da defesa aqui. O doutor poderia ter feito no momento oportuno, agora precluiu. O momento oportuno, tudo bem, excelência. Só que surgiram reperguntas das perguntas que o promotor fez. São pontos controversos a serem esclarecidos. A questão já foi decidida, né? Então não há mais o que ser feito. Vamos fazer um intervalo de 5 a 10 minutos para os jurados que quiserem ir ao banheiro, tomar um café, tomar uma água, e a gente retorna com a próxima testemunha. Boa tarde, Wanderson, o senhor está me ouvindo? Boa tarde, doutor. Wanderson, então a gente dará início ao seu interrogatório, serão feitas algumas perguntas ao senhor sobre os fatos que constam na denúncia. O senhor não é obrigado a responder as perguntas, o senhor tem o direito de ficar em silêncio. O silêncio não pode ser interpretado contra o senhor, é o direito que o senhor também tem a opção de falar sua versão sobre os fatos, então você pode contar o que aconteceu. E o senhor não presta compromisso de falar a verdade. Caso o senhor confesse a prática dos delitos, isso gera uma redução de pena para o senhor, na hipótese de vir a ser condenado. O senhor vai responder as perguntas ou prefere ficar em silêncio? Me desculpa, doutor, mas não deu para me escutar, tava travando a imagem aqui. Tá ruim, acho que a internet. Passar o caminhão aqui. Wanderson, então eu perguntei para o senhor se o senhor vai optar por responder as perguntas ou se prefere ficar em silêncio. Excelência, a defesa técnica... Só um pouquinho, Wanderson. A defesa técnica conversou com ele e, com todo respeito à sessão aqui e tudo mais, ele vai responder as perguntas de Vossa Excelência, as perguntas dos jurados e as minhas perguntas. Reservando seu direito de permanecer em silêncio a qualquer pergunta que o Ministério Público tenha a fazer. Então, esclarecer aqui para os jurados, só me permite, que eu não vou nem formular perguntas, que por lei eu não posso formular perguntas quando o réu diz que não quer responder. Então, claro, eu nem vou fazer perguntas, não porque eu não queira, mas porque eu não posso para respeitar a legislação. Né, só para ficar claro isso. Wanderson, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, doutor. E o senhor? Certo, estou ouvindo bem aqui. Então, a primeira situação que consta na denúncia é uma acusação do crime de vias de fato. Teria ocorrido no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 2 horas, na rua Expedicionário Expedicionário Jofre Martins, próximo ao número 10, em Varanos. A acusação de que o senhor, juntamente com a pessoa de Daniel Lucas Gonçalves, teriam praticado vias de fato contra a vítima Emerson Carlos Ribeiro, atropelando essa vítima com um veículo GM Astra, placas AMM 0658, mas a vítima, nesse momento aqui, não sofreu nenhuma lesão. Esse fato é verdadeiro? O senhor estava no veículo, atropelado essa vítima? O que aconteceu em relação a esse primeiro fato? O carro eu faço rolo, doutor, entendeu? Eu tinha uns terrenos lá na rua da casa da minha tia lá, e eu peguei esse carro, esse Astra. Daí eu fui e vendi pro Daniel Vendi ele pro Daniel. Daí fui e ele tava me devendo um terreno que eu tinha vendido para ele também. Ele já tava me devendo e o carro ele me pagou certinho.
Ele ficou me devendo uns picados de um terreno que eu tinha vendido para ele. Daí ele foi e me passou o carro de novo na dívida do terreno. Perguntou se eu pegava. Eu falei que pegava de novo o carro. Daí eu fui, peguei o carro e eu vi que tinha uns amassados, tava trincado o vidro, né? E eu tinha passado o carro bom para ele, tava tudo inteiro, tava amassado o carro, tudo. Daí eu perguntei para ele o que tinha acontecido no carro, ele falou que tinha fazido uma cagada. Eu perguntei para ele o que era que ele tinha fazido, ele não quis explicar para mim o que era. Eu falei para ele falar, ele negou, falou que tinha batido o carro, não sei o quê. Esse Eu falei, atropelamento... tá bom, fui e peguei o carro, né? Não sabia o que ele tinha fazido com o carro. Wanderson? Peguei o carro e, como mexo com rolo, né? Eu fui e já postei no Face ele para vender. Wanderson, eu peguei uma motocicleta nele. Só um instantinho, Wanderson. Sobre essa situação do atropelamento, o senhor estava no veículo? Não entendeu, doutor? Quando o Emerson Carlos Ribeiro foi atropelado, o senhor estava dentro do carro? Não, doutor, eu não sabia desse caso aí. Então o senhor nega ter praticado esse primeiro delito? Não escutei, doutor, tá muito ruim, tá cortando a gravação. Só dar uma olhada aqui. Está me ouvindo melhor agora? Tô ouvindo. Então, essa primeira acusação de vias de fato, o senhor está sendo acusado de ter atropelado o Emerson. O senhor nega, inclusive, que estava dentro do carro. Emerson, você disse? Isso, quando ele foi atropelado, o senhor não estava dentro do carro? Disso aí eu não sabia, doutor. Eu fiquei sabendo depois de uns tempos que a mãe do Daniel me contou, né? Daí eu já tinha até vendido o carro, tudo. Mas por ele mesmo, ele não falou de nada. Eu não sabia se ele tinha fazido com o Iago. Eu achei que ele tinha fazido cagada com o irmão dele, né? Que é o Iago, ou com o pai dele. As únicas vezes que eu andava com ele era quando ele ia me buscar na minha casa, quando eu ia levar eu na casa da mãe dele, né? Que é minha tia, ou a tia da minha mulher também mora na mesma rua ali. Ele levava o meu filho para a tia da minha mulher ver, para meus parentes ali também. Certo. Em relação ao segundo fato que consta na denúncia, os 3 homicídios que tiveram como vítimas o Emerson, o Lucas e o Ronaldo. O senhor tem envolvimento nesses homicídios? O senhor atirou contra eles, estava junto, participou de alguma forma? Não entendi, doutor. O senhor está sendo acusado também de ter praticado um crime de homicídio. O senhor atirou contra as vítimas, estava junto, participou de alguma forma dessa conduta? Me desculpa, doutor, tá muito ruim, tá travando a imagem do doutor e tudo. Hein? No microfone. Wanderson, sobre a acusação de homicídio, qual que é a versão que o senhor apresenta? Depende de onde pedir para eles saírem, entrarem de volta na reunião, ó. Às vezes melhora o som. Removeu ele da reunião, vai tentar entrar de volta para ver se melhora a qualidade. Ó.
Wanderson, está me ouvindo? Estou ouvindo agora, doutor. Tá, então vamos retornar aqui ao segundo fato da denúncia, a acusação de que o senhor teria praticado 3 crimes de homicídio, tendo como vítimas o Emerson, o Lucas e o Ronaldo. O senhor atirou nessas vítimas, o senhor participou de alguma forma, estava no local, o que o senhor tem a dizer? Não, eu não estava, doutor. No dia que foi, eu tinha ido para a igreja com a minha família. Isso. Minha mulher tinha chamado um Uber, nós fomos para a igreja e se encontramos com a minha família lá na igreja lá. Eu, minha irmã, meus irmãos e minha mãe, se encontramos lá na igreja. E saíram da igreja que horas? Daí, se eu não me engano, eu acho que era não me lembro que se era uma semana ou final de semana, não me lembro, doutor. Mas lembra que... Nós fomos e daí minha mãe chamou nós para ir na casa dela, né? Jantar lá, comer uma carne, daí fui eu e com a minha esposa. Daí nós fomos, peguei um Uber, nós fomos em 2 Uber. Fui eu e minha mulher e minha irmã, e daí foi minha irmã e minha mãe e os irmãos meus lá no outro Uber. E fomos na casa dela. Eu falei que ia embora daí. Deu um horário, nós jantemos tudo lá com eles lá, e eu falei que ia embora. O senhor lembra que ela horas falou, você não, foi fica embora aí, de lá? pós aí que amanhã vocês vão embora. Daí nós posemos lá com a minha mulher, tudo. Daí outro dia nós fomos embora. Tá, mas o senhor... Daí depois de 2 dias que o falecido Daniel me passou o carro de novo na dívida que ele tinha comigo do terreno que eu tinha passado para ele. Só para eu entender aqui, Wanderson, que horas que o senhor foi embora da residência da sua mãe? Eu fui eram umas 2 horas, acho que da tarde, por aí, doutor, se eu não estou enganado. Não recordo muito bem o horário. O horário do crime aqui, pelo que consta na denúncia, teria sido de madrugada, a partir das 2 da madrugada. Nesse horário o senhor estava onde? Esse horário eu estava dormindo, doutor, certeza. Eu estava na casa da minha mãe, tinha posado lá com a minha mulher. Nessa época... Tinha comido uma carne, a gente tinha jantado tudo lá. Nessa época aqui, o senhor falou que o veículo Astra estava com o Dente, com o Diego? Com o Daniel, isso? Perdão, isso? Isso, esse tempo estava com ele já, eu já tinha vendido para ele já. Certo. E o senhor sabe quem que atirou contra essas vítimas? Olha, doutor, ele não quis falar para mim, eu tinha, nas minhas dúvidas, né, eu achava que foi o irmão dele, que é o Iago, né, que já tinha caído com uns homicídios, tinha matado gente já, ou o pai dele, entende? Eram os únicos que eles ficavam cheirando pó aí, cheirando droga e ficavam até de madrugada. Essas 3... Eu já não me entrumava muito ali, porque da minha família, né, eu tava com meu filho, tudo, minha mulher, ficava de boa em casa. Wanderson, essas 3 vítimas, Emerson, Lucas e Ronaldo, o senhor já conhecia algum deles? Tinha algum problema, alguma desavença com essas pessoas? Não, doutor, não conhecia. O senhor sabe dizer se nessa época o Daniel costumava andar armado? Oi? O Daniel tinha o costume de andar armado nessa época? Olha, doutor, eu vou falar bem a verdade pra você, doutor. Ele tinha arma mesmo. O Daniel tinha. Ele e o pai dele. O senhor sabe que arma que era? Olha, doutor, por arma assim eu não sei, mas eu acho que era um revólver, sei lá, às vezes, não recordo mesmo, não entendo muito de pistola e revólver, essas coisas assim, eu não entendo muito bem. Não sei diferenciar muito bem. Bem, então em relação ao crime da contravenção de vias de fato e aos crimes de homicídio, o senhor nega ter participado, nega a autoria. O terceiro fato da denúncia, uma acusação de coação no curso do processo. O senhor teria ameaçado uma vítima lá, uma testemunha sigilosa, então não posso falar o nome, de causar mal injusto e grave. Teria dito para ela que ela seria morta caso ele depusesse na polícia. O senhor tem recordação desse fato? O senhor confirma, o senhor nega? Eu ameacei não, doutor. Eu nem ia muito lá. Era difícil eu ir muito na casa da minha tia lá. Que eu trabalhava de autônomo, né? Eu fazia uns bicos por fora, eu era servente. Era mais final de semana. Eu não ia muito na casa da minha tia. O senhor fez alguma ameaça referente a esse processo aqui? Alguma pessoa? Ameaçar, não. Nunca me lembro. Nunca cheguei nesse ponto de ameaçar os outros, não, doutor. E quando eu fiquei sabendo pelo advogado, né, que uma advogada minha que eles estavam acusando eu dessas fitas aí, eu cheguei até falei que
se eu chegasse a cair preso, né? Eu falei até pro Daniel que eu não ia assumir, eu ia pagar por um erro que não fui eu. Falei que ia contar a verdade, ele tinha até me ameaçado. E daí, nisso nós já ficamos meio afastados já. Depois que tudo aconteceu, eu falei pra ele, se eu chegar aí preso, né, cara, eu tenho família, tudo pra criar, eu não vou assumir uma coisa que não fui eu. Falei que ia falar a verdade, ele chegou até a me ameaçar, falou que se eu chegasse a contar, ele ia me matar. E nisso eu até se mudei de onde que eles sabiam que eu morava e fui morar com a minha irmã ali. Quando Fiquei uns tempos morando o Daniel foi morto pela polícia, o senhor estava junto? Oi, doutor? O senhor estava junto na época que o Daniel foi morto pela polícia? Junto não tava, doutor. Que nem eu acompanhei desde o momento, né, a audiência aqui, que nem o policial falou lá que nós estava junto. Não tava, doutor. Que nem eles falaram que correu gente. Eu falei tudo na audiência lá que era para ver bem certinho, porque o único que tava no carro era eu, a minha tia, a comadre dela e 2 crianças, doutor. Eu tava levando eles no mercado ainda. E nisso que eu vi uma viatura preta, né, que é a pelotão de choque, eles abordaram, mandaram eu parar, eu parei o carro e nisso eu parei dentro do terreno, tá ligado? Eu parei meio que na garagem, eu desci, e nessa que eu desci o policial já me tirou nas costas já. Me atirou nas costas e já veio correndo gritando por que eu tinha atirado neles. Eu não tinha nenhuma arma. Daí nisso ele pegou, tirou de dentro do colete dele uma arma e falou que era minha aquela arma agora. Falou, se você não tem, agora é a tua. Wanderson, quando que o senhor pegou de volta o Astra? Peguei em janeiro o carro, doutor. Uhum. E por quanto tempo que o senhor disse que o Daniel ficou com o seu carro? Ele ficou, acho que no mínimo uns 2 meses e pouco com o carro. Eu tinha passado em... Não, acho que ficou uns 4 meses, acho, com o carro, doutor. Uhum. Eu tinha passado antes do Natal, bem antes do Natal pra ele. Depois que o senhor recuperou o Astra, o senhor trocou por uma moto? Isso, depois que eu peguei dele de novo, né? Ele me passou pela dívida do terreno que ele tava me devendo, falou se eu não pegava, eu peguei, né? Eu conheci o carro era bom. E daí eu vi os amassados, né? O vidro trincado, as portas tudo amassado. Eu falei pra ele o que tinha acontecido. Ele falou que tinha acontecido uma coisa. Eu perguntei se ele não tinha atropelado ninguém, se ele tinha batido o carro. Ele falou que não quis contar. Eu peguei e ponhei ele no Face, né? Pra vender. Tava precisando de dinheiro e apareceu uma motocicleta lá. O cara falou que me dava uma volta, precisando de dinheiro, né? Tinha perdido o serviço esse tempo. Certo, então, e peguei, Wanderson, passei o carro. Em relação aos fatos, o senhor negou a autoria de todos os delitos que o senhor foi acusado. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar sobre os fatos em si? Não escutei, doutor, desculpa. O senhor tem mais alguma coisa para falar sobre os fatos? Olha, doutor, que eu me lembro, não. Certo. Wanderson, o senhor está com quantos anos? Eu fiz 21 nesses dias, doutor. Fiz em julho, mês passado. Qual que é a sua data de nascimento? 27/7/2000, doutor. Uhum. O senhor estudou até que série? Eu estudei até a 5ª, doutor. Uhum. Qual que é a profissão do senhor? Servente. Autônomo. O senhor falou que é casado e tem filhos, né? Isso, doutor. Tenho filho já. Que idade que tem o filho? Oi? Seu filho tem quantos anos? Tem 2 anos. Uhum. O senhor já respondeu algum outro processo criminal fora esse? Não escutei, doutor. O senhor está respondendo algum outro processo criminal fora esse daqui ou já respondeu anteriormente? Não, doutor, só um usuário só que eu passei, né, que eu fui absolvido num usuário. Uhum. O senhor tem problema com o uso de drogas? Oi? O senhor não escutei. Tem problema com o uso de drogas? Tenho, doutor. Às vezes eu tenho umas recaídas quando eu brigo com a mulher, tenho umas recaídas. O que o senhor faz uso? Desde menor já, doutor. Mas só que eu sou meio controlado, né? Não sou meio bem loucão, assim. Eu sou meio controlado com as drogas. Qual tipo de droga que o senhor usa? Crack e maconha, doutor.
Quando o senhor era menor, o senhor respondeu o processo na vara da infância? Teve alguma internação? Respondi, doutor. Chegou a ser internado no SENS? Fiquei no Sense e do Sense eu fui para a clínica. Bem, então minhas perguntas eram essas. Ficam prejudicadas as perguntas do Ministério Público, né? Então passo a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Você me ouve, Wanderson? Wanderson, você me ouve? Oi, doutor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que você já esclareceu bem a questão do... todo esse rolo do carro aí e tudo mais. Tá? Vou fazer só algumas perguntas complementares aqui. A tua esposa veio aqui e falou que você não tinha carro, não teve carro. Por que disso? Você não fala para ela dos teus negócios? Como que é essa situação tua com a tua esposa? Na verdade, eu não conto pra minha mulher, né? Tipo, ela no serviço dela, eu só faço esses biquinhos por fora, né? Porque ela sempre criticou eu pra me arrumar um serviço. Às vezes eu parava num serviço, daí perdia, daí corria atrás, às vezes ficava só em rolo, assim, vendendo terreno, pegando o carro ali, repassando. Mas eu não contava pra ela, não. Entendi. Não contava esse tipo de coisa pra ela que ela não gostava, né? Entendi, legal, bacana. Bom, então você já respondeu tudo ao juiz, Wander. Só para esclarecer os pontos que eram de suma importância aqui no teu interrogatório, a questão da propriedade do carro. Explique resumidamente. Você comprou, vendeu, como que foi isso? Não entendi, doutor, desculpa. Você já respondeu bem as perguntas do juiz? Eu só tenho mais duas perguntas complementares que são de suma importância para o caso. Uma delas é esclarecer a questão da propriedade do carro, tá? Porque após o fato esse carro posteriormente for vendido por você e tudo mais. A pergunta é, resumidamente, eu quero que você me conte esse negócio do carro com o teu falecido primo, o Dente. O que aconteceu? Eu vendi o carro pra ele, entende? É sobre isso, né, doutor? Vê se eu entendi direito, porque tá ventando aí e tá fazendo uns barulhos chi. A pergunta é a seguinte, Wanderson. Eu quero que você explique se você comprou, vendeu, como e quando comprou e vendeu esse carro para o Dente. O carro eu tinha pegado num jogo. Eu sou rolista dessas coisas. Eu jogo na galinha morta lá para vender. Eu peguei o carro e vendi pro Daniel. E ele me pagou o carro tudo certinho. Vendi por, acho que 4 mil o carro para ele. E ele já estava me devendo um pouco de dinheiro de um terreno que eu tinha vendido para ele, num lote lá. Daí passou, acho que foi em janeiro, ele foi e quis me vender o carro de novo. Perguntou se eu não pegava o carro no lugar da dívida que ele estava me devendo, que ele estava sem dinheiro. Daí eu falei que pegava o carro e eu peguei o carro e daí que eu vi os amassados, né? Eu vi os amassados e perguntei para ele. Ele não quis contar, perguntei o que ele tinha fazido e eu fui no Face para vender, nem dei muita atenção, né? O que ele tinha feito. Fui no Face para vender e troquei por uma motocicleta e peguei mais um pouco de dinheiro. Tá certo, Wanderson. Beleza. Wanderson, você falou no teu interrogatório judicial, lá atrás, quando você foi ouvido, que você achava que o Daniel tinha cometido isso com o irmão dele, com o Iago. Pode nos esclarecer o porquê que você falou isso? Porque eles andam juntos, né, doutor? Eles iam direto. Eu sempre, quando eu ia para casa da minha tia, ele sempre ia lá junto com o Daniel. Quando não era o Iago, era o pai dele. Ou quando não era um só, eram os três que estavam andando junto. Ou era o pai, o Daniel e o irmão deles. O pai do Dente, ele era tido a cometer crimes também? Tio do Iago, não, é isso? O pai dele, ele também cometia crimes? Olha, doutor, ele fazia pouco tempo que ele tinha saído da cadeia. Ele por matar também os outros, homicídio. Entendi. Fazia pouco tempo que ele tinha saído da cadeia. Tá certo. Wanderson,
Tem mais alguma coisa que você queira esclarecer para os 7 jurados que vão te julgar aqui hoje? Eu vou deixar que você fale alguma coisa, se você tem para falar, tá? Esse é o momento da tua autodefesa. Então, eu acho que é importante, de repente, você esclarecer algum fato da tua vida ou algo assim, já que a gente já discutiu toda a questão do processo. Entendi, doutor. O que eu tenho a falar, eu não devo nisso. Tenho certeza que eu não devo nisso. Uma coisa que o meu primo até me ameaçou de morte, que se eu chegasse a cair preso, eu ia contar que foi ele. Entende? E eu preferia morrer na mão dele do que pagar por uma injustiça, que é uma coisa que eu não devo. Tenho filho para criar, tenho família, uma coisa que eu não devo. Preferia morrer na mão dele do que pagar uma coisa que eu não devo, entende, doutor? Tá certo, Wanderson. Uma última pergunta para finalizar. Você cometeu alguns erros no passado, né? Quando menor, teve internação, tudo mais, por conta do uso de drogas. E quando maior também teve essa situação aí que você foi preso com drogas, né? Ficou, acho que se me engano, 3 ou 4 meses preso. Dessas situações, Wanderson, você voltou a delinquir depois disso? Não entendi a última pergunta, doutor. Você voltou a cometer crime depois de ter saído dessa situação que você ficou preso por tráfico quando já maior? Quando eu fui pro Ducandário, isso? Não, você foi preso, por último, por uma situação de tráfico que foi desclassificado para uso, né? Você inclusive já relatou isso para o juiz. A pergunta é, você estava cometendo crimes recentemente, antes de preso? Não, eu não vendia, doutor, eu era usuário, eu fumava. Fumo até escondido da minha mulher não sabe também. Sim, Wanderson. Então tá bom. Eu estou satisfeito, excelência. Se algum jurado tiver alguma pergunta... Posso encerrar, senhores jurados? Pode encerrar lá então a gravação. Concurso material, então, inciso disposto no artigo 70, parte final do Código Penal, que faz remissão ao artigo 69, conduta extremamente violenta, com desígnios autônomos, as penas foram somadas e constei aqui na sentença que não é cabível a aplicação do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, em vista elevada a culpabilidade da conduta, extrapolando em muitos limites do tipo penal e também a valoração negativa da personalidade, como fundamental na dosimetria da pena. Como os crimes foram praticados com violência, com brutalidade exacerbada, com desígnios autônomos, houve a somatória das penas, chegando a um total de 61 anos de reclusão, 4 meses e 15 dias, além de 10 dias de multa. Foi fixado o regime fechado para o cumprimento da pena. Nas disposições finais já da sentença, o réu permanecerá preso, levando-se em consideração o regime inicial fixado, a gravidade inconcreta do crime, a real periculosidade evidenciada. Permanecem íntegros os argumentos que ensejaram a proteção da segregação cautelar, sendo certo que, diante de sua periculosidade, o sentenciado não possui condições mínimas de permanecer em liberdade, merecendo estar afastado do convívio social. Condena o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, esse que é representado pelo advogado constituído. Ponta Grossa, 19 de agosto de 2021, descargo